Prepare-se. O eclipse de março não terminou quando acabou. Ele apenas se aquietou. E agora, a verdadeira onda está chegando. Aquela brecha aberta no dia 29 daquele mês não se fechou de verdade. Enquanto a maioria seguiu em frente, alguns de nós ainda sentiam sua presença. Como se o céu tivesse sido rasgado e algo tivesse escapado por ali. Por que a energia daquele fenômeno não se dissipou? Ela permaneceu, teimosa, e agora se mistura a tudo o que está acontecendo: tempestades, explosões solares, mudanças bruscas. Isso não é apenas clima. Não é só atividade solar. É o resíduo de um portal que continua pulsando, semanas depois. E se você anda se sentindo estranhamente desanimado, como se sua energia tivesse sumido do nada, não é preguiça. Não é você. Algo está puxando o seu sistema para a imobilidade. Vou explicar exatamente o que é isso, mas primeiro, há algo acontecendo no céu agora, e ele não está normal. Você não está imaginando. As nuvens se comportam como se algo estivesse fora do lugar. Tempestades surgem do nada, uma tensão estranha no ar. Uma mancha solar que deveria ter desaparecido reapareceu, viva e já emitindo labaredas. Não é coincidência. É um padrão, e ele está gritando. A atmosfera age como se estivesse presa em um loop, repetindo uma cena de março que nunca terminou. Não é energia residual. É algo ativo, quase inteligente, reagindo ao que foi desencadeado. Quando erupções solares e tempestades terrestres começam a se alimentar mutuamente assim, não é só clima. É retroalimentação. A Terra está respondendo. Está sob pressão. E o que foi agitado pelo eclipse ainda não se assentou. Estamos no meio de uma liberação que não aconteceu. E enquanto isso não ocorrer, as coisas vão continuar estranhas. Não saímos do eclipse. O eclipse nos seguiu. Ainda estamos dentro dele. Não um fenômeno físico, claro, isso foi semanas atrás. Mas a energia, o eco que ele deixou, não se apagou. Se espalhou. Cresceu. E se instalou na atmosfera como uma estática invisível, um zumbido que distorce tudo ao redor. Não é hora de reflexão ou cura. Não é um momento de transformação. É um momento de adaptação. Algo se deslocou fundamentalmente em março, e agora estamos aprendendo a viver dentro dessa mudança. Alguns sentem isso como um atraso, como se a vida estivesse meio passo atrás de si mesma. Decisões parecem grudadas. As palavras não saem como deveriam. Tudo exige um esforço extra. O próprio tempo parece mais pesado, como se o ar fosse feito de xarope. Você não está fora de sintonia. A frequência ao seu redor mudou. Não é psicológico. Não é pessoal. A distorção é ambiental. A atmosfera ainda está carregada, como um cinturão de radiação espiritual nos cercando, alterando a textura da realidade o suficiente para fazer tudo parecer fora do lugar. E aqui está o que ninguém fala: o que mudou não é só você, nem os outros. É o espaço entre as coisas. O intervalo entre pessoas, pensamentos, ações. Como se algo tivesse reconfigurado o que existe no meio. Os mais sensíveis sentem isso primeiro. Aqueles sintonizados com campos sutis acordam com um zumbido estranho e grave por trás de tudo. Alguns até sonham com atraso, antevendo coisas antes de acontecerem ou lembrando de eventos que ainda não ocorreram. Não é uma fase. Não é um estado de espírito. É o resíduo de algo que ainda está caindo. Alguns olhos não se fecham, apenas se desviam e voltam. Há uma mancha solar que retornou e não é só ciência. 2 semanas atrás, ela desapareceu no lado oculto do Sol, supostamente fora de alcance. Mas sobreviveu. E agora está de volta, agressiva, volátil, já lançando chamas de classe M. Se você só enxerga isso como dados, está perdendo a mensagem. Em tradições antigas, o Sol não era apenas luz. Era presença, consciência, uma força que observava, julgava e, às vezes, respondia. Quando manchas solares retornavam, especialmente as persistentes e poderosas, não eram vistas como fenômenos passivos. Eram vigias que voltavam, marcas de atenção cósmica.
E essa não apenas retornou. Ela esperou. Passou pelo lado escuro, invisível. E agora encara a Terra novamente, mais ativa do que antes. Como se algo estivesse escaneando o planeta. Como se o eclipse tivesse aberto o palco, e agora essa força solar voltasse para inspecionar o que foi agitado. E se o Sol não estiver apenas observando? E se ele estiver se lembrando? Quem está mais aberto, mais conectado aos ritmos invisíveis, já começou a sentir ondas de ansiedade sem motivo. Tonturas físicas, pressão atrás dos olhos. Aquela sensação súbita de que algo está se aproximando, mesmo sem saber o que. Você não está quebrado, não está paranoico. Está captando algo que voltou. Algo que não se comunica com palavras, mas com ondas. E agora, as ondas estão ficando mais fortes porque o Sol acabou de olhar para trás e algo além dele está despertando. A paralisia que você sente não é fracasso. É consequência. Lembra quando falei que, se anda desmotivado, como se não conseguisse avançar, há uma razão. É isso. Muitos acordam agora em um padrão de espera. Sentam para fazer algo, escrever um e-mail, arrumar a casa, ligar para um amigo, e nada se move. Não porque não queiram, mas porque a energia não deixa. Não é cansaço. Não é esgotamento. É algo mais estranho. Há um atrito existencial no ar, congelando o sinal. O que você sente é o arrasto da tempestade. A única forma de descrever. Uma poça magnética, não no corpo, mas no espírito. Como se um sistema maior estivesse sobrecarregado e em lockdown temporário, e você estivesse preso no atraso. Faz um plano, e ele se dissolve antes de alcançá-lo. Algo está obstruindo o fluxo, mas não para punir. Para pausar. Não é resistência. É interrupção. Um subproduto do clima espiritual, não de falha pessoal. Você não está preguiçoso, não está regredindo. Está simplesmente preso em um momento de energia suspensa, um silêncio cósmico onde o movimento para frente não encontra tração. E o mais perturbador, mesmo quando tenta forçar, algo o puxa de volta para a imobilidade. Como se seu sistema obedecesse a um sinal mais profundo, ainda não decifrado. Você não está quebrado. Está em modo de espera. Mas algo na atmosfera está prestes a mudar, e quando isso acontecer, o arrasto vai se romper. E o que vier depois pode não esperar você se ajustar. Às vezes, o sistema precisa travar. Só para quebrar o próprio transe. Se as coisas parecem estranhas e estáveis, desconectadas, não é porque algo deu errado. É porque algo finalmente rompeu o ciclo. O eclipse solar de 29 de março não foi apenas uma escuridão simbólica. Foi uma interrupção ativa, um desvio forçado, um pico energético forte o suficiente para queimar os circuitos do que estava estabelecido. E agora, o que foi aberto ainda está aberto. O que foi agitado ainda se move. E o que foi visto ainda olha de volta. O ritmo regular em que a maioria seguia às cegas já não existe. E para muitos, foi exatamente isso que aconteceu. Então, se você sente que nada funciona como antes, ótimo. Não deveria mesmo. O caminho que você trilhava podia ser familiar, mas isso não significava que ainda estivesse alinhado. Esses dias estranhos, essa sensação de que a correnteza virou ou puxa para o lado, fazem parte da agitação não para te quebrar, mas para quebrar o transe em que você nem sabia que estava. O piloto automático só funciona quando o ar está calmo. E esse ar não está mais calmo. Não deveria estar. A energia está se reconfigurando. O campo magnético está instável, sim, mas essa instabilidade está acordando as pessoas de padrões que nunca questionaram. A resistência, as pausas, os redirecionamentos não são acidentes. São sinais. E estão altos por um motivo. A verdade é que a corrente está mudando. E se você tentar forçar o seu ritmo antigo nessa nova frequência, vai se sentir bloqueado a cada passo. Isso não é fracasso. É feedback. Algo maior está sussurrando através da estática, dizendo para desacelerar, ouvir de outro jeito, perceber o que não responde quando você chama. Porque o que não se move mais nessa energia nunca foi feito para ficar.
Quando o chão começa a tremer, é porque algo embaixo está tentando subir. O céu não foi a única coisa perfurada em março. O eclipse não abriu apenas um portal acima, ele empurrou algo abaixo. E agora, essa pressão enterrada está começando a se mover. Ultimamente, o solo tem tremido mais do que o normal. Terremotos, roncos profundos, picos sísmicos estranhos, nada suficiente para dominar as manchetes, mas o bastante para sacudir o subconsciente. E quando a Terra se agita assim, nunca é por acaso. Não é só geologia. É liberação de pressão. Do tipo que se acumula não apenas nas placas tectônicas, mas nas camadas energéticas sob elas. A crosta do planeta guarda traumas, e quando o céu é perturbado, a Terra responde. A Terra não é uma espectadora silenciosa dos eventos cósmicos. Ela é parte ativa. Durante o eclipse, algo se deslocou, alcançando profundezas que não compreendemos. Esse pulso ancestral, que vive sob o solo, o oceano e a pedra, foi mexido, não quebrado, não liberado, mas perturbado. E agora está nos avisando. Os gemidos, as rachaduras, os movimentos sutis no subterrâneo não são motivos para pânico. São alertas. Porque quando a Terra começa a se mover assim, o que está sendo liberado não é só pressão, é memória. Algo muito antigo e muito quieto no silêncio. E o mais estranho é que as pessoas sensíveis não sentem isso apenas sob os pés. Sentem nos sonhos. Os sonhos ficam mais pesados. O corpo vibra sem motivo. As casas parecem deslocadas, sem explicação. Tudo está conectado. Não é um aftershock. É um afterwhisper. Algo que dormia não dorme mais. Há quem perceba o que você ainda nem disse em voz alta. Talvez você já tenha notado. Aquela sensação de ser observado não com medo, mas com atenção. Como se olhares demorassem mais do que deveriam. Como se estranhos parecessem estranhamente familiares ou intensos demais. Você não está paranoico. Está sendo visto. Em momentos de pico energético como este, com erupções solares, eclipses e cargas magnéticas ainda girando no ar, quem está espiritualmente ativado começa a se destacar. Não por escolha, mas por frequência. Seu campo energético, seu corpo espiritual, fica menos blindado, menos opaco. E as pessoas ao redor, mesmo que não entendam de energia, sentem. Elas percebem algo que não sabem explicar, e as reações começam a mudar. Você não é mais invisível. Você é luminoso. E alguns não sabem como olhar para a luz. É sutil. Uma pessoa se abre para você sem motivo. Outra recua quando você fala. Alguém te encara por tempo demais. Outro desvia o olhar. Não é esquisitice social. É transparência espiritual. Você está se tornando um espelho, e espelhos incomodam quando as pessoas não estão prontas para ver o que refletem. Não se trata de ser especial. Trata-se de estar exposto. Porque em tempos assim, quando o próprio ar está carregado, sua alma fala alto. E nem todos ao seu redor estão preparados para ouvir. Então, se você se sente incompreendido ultimamente, ou como se as pessoas reagissem de forma estranha a você, não está imaginando. Sua luz está mais forte. Nem todos têm volume para ela. Só porque o céu está limpo, não significa que a atmosfera esteja calma. Há uma tempestade acima de nós, mas não do tipo que se vê. O eclipse de 29 de março pode ter saído do calendário, mas seu eco não. Seus pensamentos estão dispersos, o sono interrompido, os momentos de silêncio parecem mais altos. Mais pesados. Não é coisa da sua cabeça. É interferência no campo. O ar está carregado. Não de humor, mas de memória. Estamos caminhando sobre resíduos de erupções solares, picos magnéticos e aquele portal do qual nunca saímos de verdade. A maioria não percebe. Chama de esgotamento. Névoa mental. Mas os sensíveis, você, já sentem o zumbido por baixo da realidade. E o mais impressionante é que você não precisa acreditar nisso para que passe por você. Porque a transmissão nunca parou. E o que ela está se preparando para transmitir a seguir pode reescrever tudo.